Aí, ó, começou a gravar, ó, vocês estão vendo? Beleza? Então aqui é o professor Tiago, mais uma vez, para dar aulas de matemática. E antes de darmos início à nossa aula, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui, o Cris, a Evelyn, o Guilherme, o Guilherme Rocha, né? O Igor, a Kailane, a Cauane, a Letícia, a Nicole, a Rebeca, o Rian. Muito obrigado por vocês estarem presentes, pessoal. Fico muito contente de estarmos aqui ainda estudando. Vamos manter o foco, porque mesmo com os problemas que nós possamos estar passando, com pandemia, problemas econômicos, a gente tem que dar um jeito de manter uma certa normalidade e da melhor forma possível, certo? Então vamos aqui dar continuidade aqui com inequações. Então é o seguinte, pessoal. A gente tinha visto equações. Agora, a gente não viu todos os tipos de equações. Aquilo ali foi o conceito inicial para que você possa começar a entender como é que funciona a parte mais algébrica da matemática, certo? Equacionar. É muito importante essa parte, porque se você não conseguir equacionar, você perde um pouco da linguagem matemática e você não vai conseguir resolver muitos exercícios, até mesmo de outras áreas, como geometria, certo? Então, a inequação, ela é a negação da equação. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Cadê a caneta? Aqui. Se eu tenho a equação, ela tem vamos dizer assim, uma referência com igualdade, equilíbrio. Entende? Então, assim, enquanto a gente fazia lá a balança, né? Vamos pegar aqui uma balança. Eu sou péssimo desenhista, né? Temos aqui os pratos, né? E aqui temos o outro lado também. Perceba que eu tentei, de uma certa forma, deixar os pratos na mesma altura. Certo? É a mesma altura. O que está pesando de um lado, está pesando do outro, certo? O que tem exatamente de quilo de um lado, tem exatamente de quilo do outro lado também. Basicamente é isso. Já na inequação, certo? É ao contrário. Enquanto é igualdade, aqui então vai ser o quê? Desigualdade. Enquanto aqui é equilíbrio, aqui é desequilíbrio. Desequilíbrio. Certo? Desequilíbrio. Certo? Muito bem. Então, eu vou fazer uma balança maior para vocês verem certinho o desequilíbrio. Então, enquanto eu vou ter um prato aqui, com mais para baixo, eu vou ter outro mais para cima. Certo? Por quê? Porque esse lado que está mais para baixo, ele é, entre aspas, mais pesado. E aqui, entre aspas, mais leve. Basicamente é isso, né? Porque esse aqui conseguiu superar o peso do outro e desceu, né? A base da equação é isso. Basicamente, a gente vai usar todos os artifícios que nós usamos para equação, só vai ter alguns detalhes que vai diferenciar em uma certa situação e aí quando ela chegar, eu vou explicar para vocês, certo? Mas basicamente é isso, certo? Então, cadê aqui o mouse? Quando ele some. Aí. Então, na equação é isso, olha aqui a balança, ó. Esse lado tem muitas frutas que superam o peso que está do outro lado. Esse aqui é um peso conhecido, porque são peso de ferro, né? Então, pode ser que ele já vai dar no exercício. Olha, aqui tem tantos
e aqui essas frutas superaram. E também a gente pode supor que cada ameixa aqui, eu acho que é ameixa isso daí, né? Tem a mesma quantidade de massa. Então pesam do mesmo jeito. Aí aqui, por exemplo, se tivesse, eu não sei quantas tem, mas vamos supor que tenha 10. Então 10 ameixas é maior do que esse peso aqui. Vamos supor que seja 2 quilos. Certo? Então, para determinar a massa das ameixas, ameixa mesmo, que estão nos pratos da balança, é necessária a comparação das massas dos pesos que foram escolhidos como unidade, que é o que eu falei aqui, né? Então, esses pesos de ferro aqui, ó, eles têm que ser dados e aí a gente imagina que cada ameixa seja igual, né? Então, a gente divide e a gente sabe que uma ameixa vai pesar mais do que uma determinada unidade, certo? A gente vai ver melhor com mais exemplos, né? Aqui, ó. Então vamos ver algumas situações. Primeira situação. Veja que essa balança ela está em equilíbrio. Ou seja, isso aqui é uma igualdade, logo a gente pode fazer uma equação. Quando tem equilíbrio, gente, quando tem uma igualdade, nós pensamos em uma equação. Beleza? Então, por isso mesmo que aqui, ó, são peras, certo? Eu não gosto de usar a letra X de uma maneira indiscriminada, né? Por quê? Porque eu preferia que ele usasse a letra P de pera, porque isso aqui para mim é uma pera. Então, por exemplo, 3P mais 100 gramas, muitas pessoas colocaram nos exercícios, pessoal, 100G. Não há necessidade, porque isso aqui é grama, não é uma incógnita. É uma coisa que a gente sabe, certo? Então não há necessidade de você colocar esse G, tá bom? Coloque apenas o 100, porque é a unidade que a gente já sabe. Só coloque na resposta, no final, por exemplo, quantas gramas tem a pera, certo? Para a gente poder saber a unidade certinho da pera. Mas esse peso aqui, a gente sabe quantas gramas ele tem. Não precisa pôr a letra G, certo? Isso aqui vai ser igual a 1000, ou seja, 1 quilo. Né? Isso aqui é fato. Então, é igualdade, então tá certo. Agora, na situação 2, já a balança da esquerda subiu. Por quê? Foi retirada uma pera daqui, certo? Ela está em desequilíbrio. Uma está para cima, outra está para baixo. Nesse caso, o conteúdo do prato da esquerda é menor do que o conteúdo da direita. Então, esse 1 kg aqui é maior do que esse conjunto que ficou, né? E a gente vai usar para indicar essa desigualdade esses sinais que estão aqui embaixo, certo? Então aqui nas equações a gente usa esse símbolo aqui, o símbolo de igual. Na desigualdade nós vamos usar todos esses daqui, ó. Esse sinal de igual com um traço, vou até dar um zoom para ficar melhor, né? Então esse sinal de igual com um traço a gente pode usar na desigualdade. Aqui o livro ele colocou aqui como sinal de maior. Eu não gosto, certo? Eu sempre faço correções da didática do livro, certo, gente? Eu não preciso, como professor, ficar concordando 100%. E você, como aluno, também não precisa ficar concordando 100% com as deduções daqui do livro. Por quê? Porque na matemática, pessoal, a gente usa esses símbolos aqui, né? Que ele está dizendo que é maior, menor, aí aqui é maior, igual, menor, igual. Quando tem o traço aqui, significa igual, né? Porque na matemática a gente pode usar leituras em sentidos diferentes. Geralmente, numa língua portuguesa, o que a gente faz? A gente lê da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Igual essa frase aqui, ó. Toda sentença matemática em que aparece um desses sinais, certo? Reexpressa uma desigualdade. Eu não consigo ler ao contrário. Desigualdade uma expressa igual ou menor. É esquisito. Não é verdade? Eu já desisti de quê? De debater, prefiro concordar. Mas tem certas coisas, não estou dizendo que o livro está ensinando errado. Então joga fora. Não é isso. São alguns detalhes que eu, como professor, eu acho mais interessante que você tenha uma outra visão. Certo? Até é interessante que apareçam essas coisas para eu poder falar para vocês. Certo?
para que vocês tenham um olhar crítico. Muito bem. Então, eu não consigo ler ao contrário. Tem certas línguas que dá para ler, tem que ler ao contrário. O japonês, por exemplo, é o contrário, né? E o árabe, se eu não me engano, também a leitura dele é ao contrário, né? Do que nós. E o que vai acontecer? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esses exemplos de baixo. 5 mais 3 é diferente de 10. Tá vendo que eu li da esquerda para a direita, né? Mas eu posso ler ao contrário, sem necessidade de reescrever. Isso que é importante, sem necessidade de reescrever a frase aí. Eu posso ler 10 é diferente de 3 mais 5. Não tem problema. Certo? Aqui de novo, ó. E é verdade, né? Que é 8. 8 é diferente de 10. 8 elevado a 3 é diferente de 8 mais 3. Com certeza. Certo? Ou também eu posso ler 3 mais 8 é diferente de 8 elevado a 3. Simples assim. Posso ler da esquerda para a direita ou ao contrário. Aqui, ó. Eu posso ler desse jeito, ó. 7 é maior. Eu até vou dar esse macete. Aqui, ó. Nesse maior aqui, se você fizer um traço, você, teoricamente, vamos dar um zoom para você poder enxergar melhor. Se você pôr um traço aqui, dá para enxergar de uma certa forma um número 7. E aqui embaixo, se você colocar um traço aqui, você pode enxergar de uma certa forma o número 4. Aí você pode dizer que esse símbolo é de maior. Mas eu não gosto disso. Eu prefiro da seguinte maneira. Que você saiba que o bico sempre aponta para o lado menor da desigualdade, da inequação. Certo? Você pode pensar assim, ó, até vou colocar minha imagem para quem está assistindo gravado. O bico, aqui ó, até vou colocar maior a minha... O bico sempre aponta para o lado menor. Ele vai diminuindo, diminuindo, certo? Basicamente é isso. Então, o bico aqui está apontando para o 5. Então, eu posso ler assim, ó, 7 é maior que 5. Ou ao contrário, sem precisar reescrever. 5 é menor que 7. É lógico, se eu reescrever, eu tenho que reescrever da seguinte forma, né? 5, aí o bico acompanha o 5. Certo? Se eu troco de lado, eu tenho que acompanhar. O bico tem que continuar seguindo o correto, né? O bico tem que seguir o menor, né? Então, aqui, de novo, eu posso ler 5 é menor que 7 e 7 é maior que 5. Aqui também, ó. 10 é menor que 15 ou 15 é maior que 10. Se eu mudar os lados, vai ficar assim. Entendeu? Troca o lado, o bico acompanha o menor, né? Vamos pegar esses exemplos aqui, ó. 2x é maior ou igual a 100. O que significa isso? Eu quero saber quais são os valores que eu posso colocar aí no x, na qual acontece essa situação, onde esse lado aqui, da esquerda, fique maior ou igual a 100. Beleza? Já vamos resolver aqui. Se eu dividir ambos os lados por 2, você vai perceber que vai ficar x tem que ser maior ou igual a 50. Dividir os dois lados por 2. Então, para eu colocar no lugar do x aqui, eu tenho que escolher obrigatoriamente um número maior ou igual a 50 para que isso aqui ele seja verdade. Entende? Então, é o seguinte. Na equação, por exemplo, na equação do primeiro grau, quantas respostas a gente tinha? Por exemplo, se fosse a mesma equação aqui, ó, 2x é igual a 100. Se eu dividir os dois lados por 2, vai ficar x igual a 50. Como se trata de uma equação do primeiro grau, porque o expoente da letra aqui é 1, o maior expoente que nós temos é esse 1 aí para essa letra, então nós vamos ter apenas uma única resposta. Já na inequação, a ideia é diferente. Aqui eu não vou ter uma única resposta, eu vou ter infinitas. Por quê?
Nesse caso foi infinito, né? Pode ser que tenha menos? Pode ser que tenha menos. Pode ser que tenha 2, 3, 10. Depende da situação. Mas, por exemplo, olha só essa situação aqui. X maior ou igual a 50. Então eu posso escolher como resposta para o X igual a 50, tá certo. Posso colocar 51. Posso colocar 50,5. Aqui não disse nada que o conjunto universo, o conjunto das soluções dessa inequação seja inteiro. Pode ser quebrado, não tem problema, né? Desde que seja maior ou igual a 50. Isso vai depender do conjunto universo que vai estar sendo pedido. Se aqui for para x pertencente aos naturais, aí esse daqui não entra, porque é número quebrado, certo? Até aqui, alguém teve alguma dúvida? O professor, Eu? o legal da inequação é que quando você descobre o valor que é igual ao segundo membro, do primeiro e do segundo membro, você meio que já sabe a resposta. Porque são todos os números menores ou maiores daquilo, ou igual. Isso, dá pra você ter uma certa percepção. Só que vai ter problema, ô Cris, para você ter essa percepção imediata quando a gente for fazer comparações entre números negativos, certo? Quando entra os números negativos aqui, a gente tem que ter um certo cuidado. Mas a gente vai ver isso mais pra frente, beleza? Mas é isso aí. Isso é muito parecido, pessoal. É muito parecido. Se você entendeu equações, inequação vai ser muito parecido, certo? Aqui, ó, retomando, ó, na situação 2. No caso ali, não era pera, era mamão, né? Mas enfim, que seja. O peso de duas massas, né? A massa de dois mamões e somado com 100 gramas, isso não supera 1 quilo, ok? E aí, a gente pode reescrever, igual eu mostrei ali agora, né? Mudando os dois lados de lugar, o bico tem que sempre acompanhar o lado menor, certo? Eu posso trocar de lado, os dois, né? Tudo que estava de um lado, trocou para o outro. Ou seja, o 2x mais 100, esses dois termos mudou de lado e o 1000 trocou também. Então, o bico acompanhou. Note ainda que a letra X ainda representa a massa desconhecida do mamão. Ela vai ser chamada de incógnita. Lembrando, se é mamão, eu não gostaria que você escrevesse a letra X, mas sim a letra M, certo? A massa, perdão, a sentença 2x mais 100 menor que 1000 é um exemplo de inequação. Ou seja, é toda sentença matemática que expressa, né, por uma desigualdade e que apresenta uma ou mais incógnitas. Por enquanto, a gente aqui só foi mostrado uma só, né? Mas aqui, ó, x mais 5 maior que 12 é uma incógnita só. 2x menos 4 menor ou igual a x mais 12, por mais que apareça x de um lado e x do outro, perceba que aqui apenas nós temos uma única incógnita, certo? Ah, mas tem x dos dois lados, mas é a mesma letra, certo? Aqui, ó, x ao quadrado menos 5x. É a mesma letra, é a mesma incógnita, só que aqui ela está ao quadrado, então isso aqui é uma inequação do segundo grau. É muito parecido com a resolução da equação do segundo grau, que nós vamos ver mais para frente, certo? E aqui, sim, nós temos duas incógnitas, a última, né? Porque nós temos duas letras diferentes, certo? Mesmo que aqui em cima tenha tudo x, só que com um quadrado, a incógnita é a mesma, certo? Só que aí vai ter um jeito diferente, porque vai usar a forma de Bhaskara, coisa que eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Então observe que as duas primeiras inequações têm uma incógnita só, com o expoente 1, e aí uma inequação do primeiro grau, que eu falei para vocês. Já as duas últimas não são inequações do primeiro grau com uma incógnita. Essa aqui é uma inequação do segundo com uma incógnita. Aqui tem uma incógnita, vamos colocar assim, certo? E aqui
é do primeiro grau, só que duas incógnitas, certo? Beleza, vamos ver aqui uma situação do dia a dia, né? Marli tirou em dezembro 6 dias a mais de férias do que havia tirado em julho. Então ela tá aqui, ó. A Marli aí, ó. Em dezembro. Aí aqui essa região se chama, alguém sabe? Não? Parece alguma coisa maia ou asteca, né? Não sei se é Machu Picchu ou se é alguma coisa lá no México, lá com os astecas. Como não está muito bem definido isso aqui, depois, quem está assistindo gravado, comenta aí nos comentários qual é essa imagem aí que você acha, né? Então vamos lá. Parece uma pirâmide, só que sem ser no Egito. Isso, porque isso aqui é na América do Sul, isso eu tenho certeza, né? Eu não sei se é asteca também, aí é no México, né? Mas tem cara de Peru isso daqui. Machu Picchu, aquela região ali, né? Mas vamos lá. Então, ela tirou em dezembro 6 dias a mais de férias do que havia tirado em julho. Julho e dezembro, certo? Aqui mais uma pessoa entrou agora. Então, no total, né? Julho e dezembro foram menos de 30 dias de férias. Então, ela não chegou a tirar 30 dias. Ou seja, primeiro vamos indicar o número de dias de férias em julho por Y, certo? Eu não gosto de usar a letra Y para isso. Eu usaria a letra D de dia ou a letra F de férias, certo? Não vejo sentido usar a letra Y. Mas ele usou, vamos continuar explicando assim. Então, o número de dias de férias de dezembro, por exemplo, aqui foi indicado por Y mais 6, né? Porque foi 6 dias a mais que ela tirou antes. Sabendo no total foram menos de 30 dias de férias, a quantidade pode ser representada por... Aí o que acontece, ó. Então aqui foi em julho e aqui foi em dezembro. Então vamos somar os dois. Vai ficar Y mais 6. Bem, esse Y é igualzinho a esse Y. Então eu consigo somar. Então quantos Y eu consigo ver? 2, né? Então fica 2Y. Lembrando que quando eu tenho esse 2 grudado com a letra, eu estou multiplicando. Certo? Mais 6. Isso aqui foram as férias, o total, né? O total de dias que ela tirou. Então, a gente pode representar esses dias aqui, como é menor que 30, com certeza. Então, esse 2y mais 6 é menor do que o 30. Tá vendo que o bico apontou para o lado da letra aqui, ó. Né? E aí, a incógnita que nós temos. Quando você bate o olho, você pode perguntar assim, qual que é a incógnita? É y, certo? Qual que é o primeiro membro? Como foi escrito assim, o primeiro membro vai ser composto por 2y mais 6. Sempre o primeiro membro é o que está à esquerda. E o segundo é o que está à direita. Certo? Você poderia ter escrito ao contrário. Poderia ter escrito assim, ó. 30 é maior do que 2y mais 6. Aí o primeiro membro é o 30. Né? E o segundo membro já é o 2y mais 6. E aqui nós vamos estudar nesse capítulo apenas as equações do primeiro grau e com apenas uma incógnita. No futuro, lá no ensino médio, se Deus quiser, vocês verão equações diferentes, né? Mas que vai aproveitar todo o conteúdo que nós estamos vendo aqui. Não dá para vocês verem coisas diferentes antes de passar por um mais simples, ok? Essa parte aqui, como nós já estamos adiantados no tempo, e aqui já tem a resposta para você ler direitinho, aí você pode ler com calma em casa, né? Mas vamos aqui fazer esses exercícios aqui, ok? Então esse primeiro exercício, vamos pensar assim, ó. Verifique entre as sentenças abaixo quais são inequações e em seguida identifique o primeiro membro e o segundo membro em cada inequação. Aqui eu percebi na hora que eu fui corrigir alguns de vocês aí, que vocês tentaram descobrir o valor de x. Aqui não está pedindo isso. Tanto é verdade que eu não fiz ainda resoluções. Eu não achei o valor de x ou o valor de y. Tanto é verdade que aqui, ó, nesse exemplo das férias, eu não coloquei qual é o valor desse y aí.
Eu não fiz essa reflexão com vocês ainda, certo? Mas beleza. Importante é que você faça o que foi pedido no exercício. Por exemplo, verifique as sentenças abaixo. Quais são inequações? Beleza. A letra A é inequação? Sim ou não? Não. 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 Exatamente. Por quê? Porque aqui tem um sinal de igual. Então, pensou em igualdade, já era. Pode ser equação. Nesse caso, é uma equação. Certo? Por que é uma equação? Porque tem uma letra. Se não tivesse a letra, fosse assim, 3 menos 1 igual a 10, não é nem equação. Certo? Mas, enfim, não é equação. Então, deixa pra lá. A letra B, ela é inequação? Sim. Sim. Ou seja, então eu até vou colocar uma bolinha. É inequação. E o primeiro membro é quem? 7x, Isso. E o segundo? 10. Exatamente. Era pra escrever isso. Só isso. Beleza? Aqui, ó. A letra C, ela é? É. Sim. E aí, ó, pra ir mais rápido, o primeiro membro é isso aqui tudo, né? É ou não? X menos 5 e o segundo membro é isso aqui. Talvez a letra D você tenha dúvida. A letra D, ela é ou não é? Ela é. Ela é. Certo? Sempre, porque muitas vezes a gente esquece que esse símbolo também representa uma desigualdade. Certo? Isso aqui, quando você vê diferença e tiver incógnitas assim, isso é uma inequação. Certo, gente? Por quê? Porque a diferença também é um desequilíbrio, não é equação, certo? A equação é só igual. O resto, quando for outros símbolos, é inequação. E aí o primeiro membro é o 2x menos 5 e o segundo é o x mais 6, certo? E a letra E, ela é inequação? Eu acho que não. Não. É. Não? Sim? Eu acho que é. É que é o seguinte, pessoal. Sabe o que é, professor? Ah, não tem o X, né? É Ela não isso aí. Não tem Agora que eu vi. incógnito. Exatamente. Quando não tem incógnita, é uma expressão, certo? 7 menos 2 é menor que 10 é uma expressão, e realmente 5 é menor que 10 é uma expressão que tem um valor lógico. Isso aqui é uma verdade, certo? Mas não é inequação. Aqui a letra F, ela é? Sim. Sim. E o primeiro membro é isso aí. O primeiro membro é esse e o segundo membro é esse. A letra G? Não, ela não é. Não é. Certo? Não tem diferença. Exatamente. E porque aqui tem o sinal de igual, né? Então não é. E aqui a letra H, Ela é. ela é perfeito. Primeiro membro, É. segundo x menos 3. Segundo membro é x mais 10. E a letra I É. Não. não é. Beleza? Porque não tem incógnito. Beleza? Era só isso o primeiro exercício. Aí aqui, esse segundo é um pouquinho mais chatinho, certo? Formule em cada item um problema que possa ser representado pela inequação apresentada. E aí o que acontece? Para quem resolveu a inequação, eu dei certo até. Beleza? Mas teve gente que inventou exercícios, né? Eu não vou ficar pondo aqui para não ficar expondo as pessoas, né? Então, eu vou colocar aqui, eu inventei um para mim, né? Até eu posso tirar um print depois e colocar lá na plataforma do Google Classroom, mas aqui eu vou ler para vocês. Aqui eu inventei, certo? Bruno fez dieta por 2 semanas. Essa para fazer um problema que possa envolver essa primeira, tá bom? Bruno fez dieta por 2 semanas. Na primeira semana ele perdeu X quilos. E na segunda semana ele perdeu 5 quilos a mais. Ok? Então, na primeira semana, aqui é o 2A, né? Ele perdeu X quilos. E na segunda semana ele perdeu X quilos também, mais 5. Porque 5 quilos a mais. Certo? Do que na primeira. Sabendo que nessas semanas ele perdeu menos de 30 quilos,
Até quantos quilos Bruno perdeu? Então, aqui, nas duas juntas, ele perdeu menos que 30 quilos. Então, eu vou somar. X mais X, 2x e mais 5. É menor que 30. Beleza? Só para vocês entenderem, eu vou resolver aqui para vocês terem uma noção já de como resolve essas coisas. Fica aqui, 2x mais 5 menor que 30. Bem, se o 5 está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo, certo? Aí vai ficar 2x, 30 menos 5 é 25, ok? Muito bem. Aí aqui, o 2x, o 2 não está multiplicando? Então ele passa dividindo. Eu vou dar mais detalhes disso mais para frente, certo? Aí 25 dividido por 2 é 12,5. Ou seja, na primeira semana ele perdeu menos de 12,5 kg. E na segunda semana ele perdeu menos de 17,5 kg. E no total vai perder menos de 30. E tem sentido o x, por exemplo, aqui o x é menor que 12,5. Por exemplo, menos 1 é menor do que 12,5? É ou não é? É. Só que tem sentido, nesse contexto, ele perder menos 1? Ninguém perde quilo negativo, né? Então, Não. assim... Então, nesse caso, aqui só vale os positivos, certo? Do 0 em diante, porque também se ele perdeu quilos, então ele fez dieta, ele perdeu pelo menos alguma coisa. Então, não tem sentido também ser 0. Então, nesse caso, a solução, o x, ele estaria... Até vou colocar um outro sinal aqui. Ao mesmo tempo... igual não. Isso aqui eu já estou extrapolando um pouco, tá bom, gente? É só para você ter uma noção. O x, ele está entre... Quando tem 2 assim... Nossa, professor, tem 2? Isso significa que o x está entre o 0 e, ao mesmo tempo, o 12,5. Certo? O x... ele é maior que 0, porque ele perdeu alguma coisa, mas ao mesmo tempo o x é menor que 12,5. Todo mundo entendeu isso, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Certo? Professor, então quer dizer que o valor de x são todos os números inteiros menores que Que 12,5. 12,5. Na verdade não é nem inteiro, né? Porque pode ser quebrado. Porque ele pode ter perdido 1,5 kg, por exemplo. Então racionais. Isso, perfeito. Então são Racionais todos os não racionais. Todos os racionais que estão aqui, ó. Dentro desse intervalo, vamos colocar assim, né? Entendeu? Mas para quem resolveu e chegou até o 12,5, eu dei certo, beleza? Porque eu achei um pouquinho difícil essa questão aqui. Então, para não ficar muito severo, né? Então, quem resolveu e chegou no 12,5, eu dei certo, beleza? Mas era para inventar um problema. Teve gente que inventou e dei certo também. Esses aqui foram que eu antes de corrigir o de vocês, eu inventei o meu, né? E aqui no segundo eu coloquei assim, ó. O triplo do meu saldo bancário mais 12 é maior que o meu saldo descontado R$8. Qual é o meu saldo? Certo? Então, o X é o saldo bancário. Mais 12, tá vendo? O triplo do meu saldo mais 12. Ele é maior do que o meu saldo atual descontado 8. Entendeu? Foi basicamente aí. É assim que resolve. Com esse problema. Aqui eu não vou chegar, senão já é 48. Mas é só para vocês entenderem que o problema que eu inventei. Tá bom? Ô, professor, Sim? pode ser o meu é válido? Eu coloquei assim, o triplo da minha idade com mais 12 anos ficará maior do que a idade que eu tinha 8 anos atrás. Perfeito. Eu lembro que você colocou isso daí. Para agora, está ótimo, perfeito, não tem o que mudar. Só que se você resolver aqui, eu não ensinei a resolver ainda, eu estou mostrando ainda, certo? A atividade que eu mostrei, para vocês resolverem mesmo,
são umas que vieram mais pra frente aqui, né? Mas você vai perceber que esse x vai dar negativo, certo? Vai dar menos 10 se você resolver. Aí, para o contexto de idade, não tem sentido você ter 10 anos negativos. Mas eu gostei desse problema que você inventou. Eu achei muito bom, entendeu? Vamos lá. Escreva usando o sinal de, vamos falar assim, de menor, né? A inequação que tem como primeiro membro 2x mais 3 e como segundo membro x menos 2. Descubra um número inteiro negativo que torna essa sentença verdadeira. Por exemplo, então era só para escrever esse daqui, ó, o número 3. Eu vou apagar aqui, ó. Vamos lá. Então eu tenho aqui 2x mais 3. Ele tem que ser o quê? O primeiro membro. Ou seja, é o que está à esquerda desse sinal aqui. Ou seja, vai ficar assim, ó. Era só para montar isso. E aí você ia inventar um valor que isso aqui seja verdade. Ok? Pense em um número que poderia ser. Aí você, nesse caso, por enquanto é chute. Você poderia testar alguns números negativos. Eu vou testar o número 6. 6 negativo. Professor, por que 6? Porque deu na minha cabeça. Poderia ser outro. E aí você testa e vê se dá certo. Beleza? Vamos colocar o menos 6. Então vai ficar 2 vezes menos 6 mais 3. Opa. Menos 6. Ou seja, aonde aparece x, eu estou substituindo por menos 6. E por que você pôs parênteses, professor? Porque nós temos uma multiplicação. Para não ficar multiplicação do lado do sinal de soma, perdão, de subtração, nós, geralmente, de uma maneira bem natural, a gente coloca o parênteses, entendeu? Aí fica 2 vezes menos 6 é menos 12. Mais 3. Menos 6, menos 2, aqui eu não vou aplicar a regra de sinal não, hein? Por quê? Porque nós não estamos multiplicando 6 pelo 2. A gente multiplicaria se fosse assim. Aqui é uma dívida de 6, uma dívida de 2. Isso significa que vai ser o quê? Menos 8. Aí aqui vai ser o seguinte. Menos 12. E você tem 3? Então você deve 9. E menos 9 é menor que menos 8? É verdade isso, gente? Sim. Sim, ou seja, se você olhar lá na reta, o menos 9 está aqui e o menos 8 está aqui. Então, o 8 está à direita do menos 9. Então, o 8 é maior que 9. Ou o menos 9 é menor do que o menos 8. Certo? Nossa, Era para fazer... vai confundir, hein? Isso, só toma cuidado. Por isso que a gente fez aquelas aulas no começo do ano sobre números inteiros. A gente tem que lembrar da reta. Por exemplo, como é que eu sei se um número é maior que o outro? Faz a reta. Se você tem dúvida, principalmente com os negativos, faz a reta aqui. Ó. O zero está aqui. Se você está em dúvida entre o menos 8 e o menos 8 aparece primeiro. E o menos 9 aparece depois. Certo? Porque é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. E o próximo, menos 9. Como o 8 está à direita, o 8 é maior. O 8 negativo, né? Que o menos 9. Beleza? Não percam isso de vista. Nas inequações, confunde mesmo. Então, confundiu, faz a reta e... para não errar. Ok? Até você não precisar mais disso. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Bem, basicamente é isso. Agora, a número 4, ela exige um conhecimento um pouco de geometria. Certo? Deixa eu ver se está gravando aqui. Ó. Tá gravando, tá vendo? Da outra vez, ele sumiu. Né? Mas vamos lá. Em um triângulo, a medida de um lado é menor do que a soma das medidas dos outros dois. Isso aqui, gente, a gente chama de desigualdade triangular. Isso a gente vê lá na geometria. Mas ele trouxe para você que isso aqui é verdade. E tem como demonstrar isso, certo? Se você tiver dúvida disso,
Você pode, por exemplo, fazer na sua casa com palitos de dente, ou palitos de fósforo, ou até palitos de sorvete. Você vai perceber que a soma de dois palitos sempre vai superar a do outro. Porque se isso não acontecer, vai dar problema, não vai dar para montar o triângulo, certo? Então, de novo, ó, um triângulo, a medida de um lado qualquer tem que ser menor que a soma das outras medidas. Porque se for maior, aí não dá para fazer o triângulo, certo? Por exemplo, se você tem aqui um triângulo com lado 10 e aqui é 2 e aqui é 3, por exemplo, você não consegue fechar. Os bracinhos aqui do triângulo não se encontram. Por isso que não dá. Tá vendo que aqui, ó, o 10 ele é maior que a soma dos outros dois. Ó, 2 mais 3 é 5. Isso acontece, então não dá para formar triângulo. Tá dando para entender, gente, isso daqui? Alguém ficou com alguma dúvida dessa explicação agora? Ficou claro? Então assim, ó. Então no triângulo, pessoal, para formar, a gente tem que sempre fazer essa análise. A gente vai pegar os dois lados e verificar se a soma deles supera ou não o outro lado, né? Para que dê o triângulo certinho, tem que ser menor. A medida de um lado, vamos pegar o 7. O 7 ele tem que ser menor que o 4 mais 5. Beleza? É para escrever as três desigualdades, de acordo com o que está no enunciado ali em cima. Então aqui, ó, 7 é menor que 4 mais 5? Sim, né? Que aqui vai dar 9. Agora vamos pegar o 5. Ele é menor que 7 mais 4? Sim, né? Porque só o 7 sozinho já supera o 5. E o 4 é menor que 7 mais 5? Sim, né? Ele é menor de todos. Então, essa é a desigualdade que era para escrever nesse daqui, ó. Escreva as três desigualdades de acordo com o que está escrito aqui em cima. Aí agora, a letra B, ó. Verifique se é possível construir um triângulo com os lados 6, 8 e 12 e justifique a sua resposta. Então é o seguinte, eu vou fazer a mesma analogia, ó, a letra B. O número 6, ele tem que ser menor que 8 mais 12. É lógico, né? O 6 já é menor que o próprio 8. Então, beleza. Então, ainda somando o outro, fica menor ainda. Então, tá certo. Até aqui, ok. O 8 tem que ser menor que 6 mais 12. E realmente, ó, o 12 sozinho supera o 8. Mas somando o 6 ainda fica ainda mais certo. Então, beleza. A dúvida tá aqui, ó. Sempre a dúvida, gente, quando é assim, é no lado maior, né? O 12. O 12, ele é menor que 6 mais 8? Sim, né? 6 mais 8 é 14. Então, esse triângulo é possível. Até justifica a sua resposta. Aí você pode escrever assim, ó. Esse triângulo é possível... Ah, tá ruim de escrever aqui. Mas assim, esse triângulo é possível pois as três igualdades são verdadeiras. Beleza? Basicamente é isso que eu ia escrever aqui. E a última para a gente fechar a aula de hoje. Em um triângulo, dois lados medem 5 e o outro mede 8. Qual é o maior... Perdão, dois lados medem 5... Ah, não, perdão. Pensei que era dois lados medem 5, mas não. É dois lados medem 5 e 8, né? Falta o terceiro. Qual é o número inteiro que pode representar a medida do terceiro lado? E qual é o menor? Então, aqui é a letra C. Nós temos aqui um lado valendo 8 e aqui valendo 5. E ele quer números inteiros. Então é o seguinte. Esse 8, ele é menor. Aqui esse lado que eu vou chamar aqui é lado X, certo? É o lado que eu não conheço. Ele tem que ser menor do que 5 mais X. Beleza? Como também, você tem que fazer as três. O 5 tem que ser menor que 8 mais X. E aqui o X tem que ser menor que 8 mais 5. Beleza? Esse aqui do meio, a gente... Depende... Oi? Alguém ia falar alguma coisa?
Não? Esse do meio é fácil, Foi né? sem querer, Porque... desculpa. Oi? Foi sem querer, desculpa. Ah, sem problema, sem problema. Mas precisando, só pode interromper, tá bom, gente? Esse Ok. lado do meio aqui é fácil, né? Essa desigualdade do meio é fácil porque o 5 ele é menor que 8, independente do valor de x. Então, eu não vou nem tocar no assunto desse do meio. A brincadeira vai estar nessa primeira e nessa última. Vamos começar pela última. O x ele tem que ser menor. Ele veio para baixo, né? Desculpa. O x ele tem que ser menor que 13. Então, né, para esse triângulo existir, pessoal, ele tem que ser menor que 13. Então, não pode ser 14, não pode ser 15 e assim por diante. Então, obrigatoriamente, o x tem que ser menor que 13. Então, o maior lado possível é qual? Se é inteiro. Alguém consegue falar, responder? O x tem que ser menor que 13. Se é o maior lado possível. Se fosse maior ou igual, aí o maior lado possível era 13. Porque x pode ser 13. Mas ele tem que ser menor. Qual é o maior número que eu posso pôr aqui para que isso aqui seja verdade? 12? 12. Perfeito, gente. 12. Certo? O 11 é verdade? É. O 10 é verdade? É. Só que o maior possível é o 12. Se eu colocar 13, isso aqui fica falso, né? Porque 13 é menor que 13? Não, 13 é menor ou igual a 13. Tá dando pra entender? Se tivesse o tracinho aqui embaixo, aí o 13 seria o maior lado possível. Mas, como não tem o sinal de igual, então é o 12. Deu pra entender, gente? Então o maior lado é 12. 12 centímetros. Agora vou escrever aqui de novo o 8, 5 mais x. Certo? Aí agora, sem ficar pensando muito, vai. Para que isso aqui seja verdade, ó, o 8 seja menor que 5 mais x, que número eu coloco no x para que isso aqui seja verdade? 2. Se eu colocar 2, fica 8 é menor que 7. Pode colocar 4. Pode colocar 4. Se você colocar 3, fica 8. 5 mais 3, né? Dá 8. 3 não pode, né? Mas o 4 pode, né? Porque se o x for igual a 4, Ah, vai... tá. Nossa, eu achei que era maior. Desculpa. É porque aqui o bico tá indo para o lado de cá, né? Não é isso? Aham. Então, aí vai ficar 8 é menor que 9. E isso aqui é verdade. Certo? Se eu colocar 3, fica 5 mais 3 é 8. 8 é menor que 8? Não. Então, o menor lado possível é o quê? O menor lado é 4. Eu poderia colocar 5? Poderia. Mas aí não seria o menor possível. Porque eu quero saber o menor possível. Concorda? Então, você pode escrever assim, ou eu vou extrapolar um pouquinho aqui. O x, ele estará entre. Tá vendo? O x está entre. Quando está entre, gente, é assim, ó. Certo? Aí você coloca o 4 aqui, porque o x 4 não, né? No caso aqui. O x, o menor lado deixa eu ver aqui. Vamos ver como eu coloquei. É que se eu colocar 4, eu não vou poder usar o número 4, perdão. Então vamos colocar assim, ó. Ele tem que estar entre o 3. E caramba, vamos, filho. Escreve 3 e o 13. Ou seja, eu não posso usar o número 3. O menor aqui é 4. E o menor aqui é 12. Ou eu poderia escrever também assim, ó, para ficar mais fácil para você. Aí as pontas são incluídas. O x pode ser 4 até 12. Percebe? Isso, as duas coisas aqui, gente, são a mesma sentença. Tá dando para entender isso?
Então a inequação é 3 é menor que x, que é menor que 13? Exatamente. Ou você pode ler que o x ele é maior que 13, que 3, o x é maior que 3 e ao mesmo tempo menor que 13. Ah, sim, entendi. E aqui na de baixo, ó, o x ele pode ser 4 ou maior que 4, tá vendo? Maior ou igual a 4, ou o x é menor, né? No caso aqui é ou não, né? E, que isso acontece ao mesmo tempo. E também ao mesmo tempo ele é menor que 12 ou igual a 12. Beleza? Deu para entender isso, gente? Então o maior lado é 12 e o menor lado é 4. Então, chegamos aqui até o final, no fim dessa aula aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Clique no gostei, comente aqui nos comentários algum exercício que ficou na dúvida. Mande e-mail quando for necessário, gente, para que você não fique com dúvida. E quando chegar no seu dia de ir para a escola e você quiser ir para a escola, porque não é obrigado nesse momento a ir para a escola, mas se você quiser ir e perguntar alguma coisa, já leve a dúvida para eu poder responder para você lá na escola, ok? Então, eu quero agradecer a presença de todos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, do Cris, da Evelyn, do Guilherme, do Igor, da Kailane, da Cauane, da Letícia, da Nicole, da Rebeca, do Rian e da Sara. Muito obrigado por vocês estarem presentes e até a semana que vem. Tchau, professor. Tchau. Professor, terminou a Professor. gravação?